Julgados e comentados. A jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção Ministério Público do Paraná. Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou Fernanda Soares e nesse episódio vamos conversar sobre a produção probatória em meio digital com a participação do desembargador Luiz Otávio Saboia Ribeiro, desembargador do TJ do Mato Grosso. Vivemos numa época em que nossas vidas nunca estiveram tão documentadas. Cada interação, cada transação, cada passo que damos é de alguma forma registrado em um universo de dados digitais. Essa onipresença da tecnologia transformou irreversivelmente a atividade probatória no processo judicial. Se antes a cognição judicial se baseava majoritariamente na prova oral e em documentos físicos, hoje é raro um processo complexo que não envolva análise de smartphones, computadores ou dados armazenados em nuvem. A prova digital, em sua essência, é fundamentalmente diferente das suas predecessoras analógicas. Suas características de imaterialidade e volatilidade exigem uma abordagem radicalmente nova e o nosso arcabouço jurídico, notadamente o CPC de 1941, foi concebido para um modelo de evidências tangíveis, e por isso mostra-se insuficiente para disciplinar essa nossa nova realidade. Nesse episódio, vamos mergulhar fundo nessas questões. Debateremos a importância crítica da cadeia de custódia como pilar para a confiabilidade da prova digital. Analisaremos a validade de práticas cotidianas, como o uso de prints de WhatsApp e atas notoriais, e discutiremos os rigorosos limites que devem ser impostos à apreensão e análise do dispositivo eletrônico. E, por fim, enfrentaremos o desafio mais recente e talvez o mais disruptivo: o avanço da inteligência artificial na produção probatória. Dr. Luiz, seja muito bem-vindo. É uma honra aqui nos Julgados e Comentados ter a presença do senhor aqui conosco. Eu queria que, antes da gente começar, o senhor já contasse um pouquinho assim, de como que o senhor se aprofundou nessa temática. Então, seja bem-vindo. Obrigado a todos aqueles que nos ouvem. Primeiro, é uma satisfação a gente poder estar aqui conversando, trocando ideias, experiências acerca de toda essa temática, seja prova digital, inteligência artificial e tudo que cerca, o tema. Eu estou na magistratura há mais de 26 anos. Ingressei na magistratura com 24 anos, agora aos 51 anos. Em 2011, 2012, passei pela primeira vez como juiz auxiliar pela presidência do Tribunal de Justiça, e ali nós começamos um trabalho de estruturação de dados. O Tribunal de Justiça não tinha uma experiência consolidada em dados, e nós já tínhamos um sistema incipiente, era um contrato com a Microsoft, começamos esse trabalho. Na sequência, após a presidência do desembargador Orlando, eu fui convidado aí para a corregedoria, e aí eu levei, como filho bonito, a gente leva, eu levei o projeto para a corregedoria. Na corregedoria, a gente trabalhou na época, se não me engano, com a resolução 76 do CNJ, de modo a tentar dar luzes aos dados, ao mar de dados que o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso possuía. Na época, a Microsoft premiou o Tribunal de Justiça de Mato Grosso como uma das melhores iniciativas mundiais em termos de experiência de dados voltadas para o âmbito do Poder Judiciário com produtos Microsoft. Esse contrato, infelizmente, ao longo do tempo, ele sofreu certa descontinuidade, mas o tribunal, então, ainda na corregedoria, nós iniciamos um projeto chamado Omni, que é um projeto que persiste até hoje, isso tem mais de 10 anos, de estruturação de dados, organização de dados, construção de painéis de BI, e a partir de então, da compreensão, 10 anos atrás, de que nós estávamos vivendo uma outra realidade, que essa realidade ela era muito mais voltada para o mundo digital, eu me vi obrigado, então, a buscar algum tipo de conhecimento um pouco mais profundo nessa área. E aí comecei a me dedicar ao direito digital, ao estudo de inteligência artificial. Hoje, a gente passa também por algumas questões de cibersegurança. Então, quando me perguntam, então, Saboia, essa sua relação com o direito digital apareceu agora? Eu brinco, não. Porque aos 13 anos eu fui convidado para dar aula em cursos de informática aqui em Cuiabá. E aí, na época, não deixou eu participar. Eu sempre, de alguma forma, tive ligado ao meio digital. É uma área que eu gosto, é uma área que a gente sempre tentou trabalhar, e é uma necessidade atualmente. Eu digo que o magistrado hoje ele não precisa ser programador,
profissional do direito, magistrado, promotor, advogado, quem quer que seja, ele não precisa ser um programador, mas ele precisa, pelo menos, compreender algumas lógicas que permeiam esse mundo digital. Porque a partir do momento que a gente entende essas lógicas, dentro da nossa realidade, que é a realidade jurídica, nós conseguimos navegar com alguma segurança. Nesse ponto, mas já que o senhor falou, e eu acho muito pertinente, o senhor falou assim, a gente não precisa ser programador, mas a gente precisa entender um pouco dessa lógica. O senhor acha que há uma resistência, então, do nosso pessoal, quando eu falo nosso, assim, do pessoal do mundo jurídico como um todo? Pergunto isso porque hoje de manhã eu dava uma aula sobre o uso de inteligência artificial no júri, e eu me debati com essa questão, sabe? Dos meus colegas, assim, alguns ainda resistirem bravamente a isso, né, as novas tecnologias. E aí eu queria saber, já que o senhor está nisso há muito mais tempo do que eu, se seria possível a gente afirmar que as pessoas do meio jurídico como um todo, juízes, promotores, advogados, eles têm uma certa resistência. Existe. Essa resistência ela é natural. Vou exemplificar com uma situação minha. Uma das comarcas pelas quais eu passei foi uma comarca chamada Cáceres. Jurisdicionei nessa comarca durante quase 8 anos. Em 2005, 2006, quando 2 anos depois que eu cheguei lá em 2004, eu comecei a gravar minhas audiências. Nós não falávamos em gravação de audiência há 20 anos atrás. Foi uma estrutura que eu montei para mim mesmo há 20 anos atrás, tudo do meu bolso. Eu me recordo que houve uma correção na comarca, o corregedor, e na época eu acumulava a infância e juventude e feitos gerais, né, como a gente chama aqui, competência residual civil. E eu me recordo quando o corregedor chegou lá e ele viu a estrutura de gravação, isso já 2008 para 2009, ele olhou e falou, Saboia, mas você grava as suas audiências? Eu falei, gravo. Grava tudo? Eu falei, gravo tudo. Não é só as bobagens, de repente, da infância, né? Eu tomei susto, porque falei, primeiro, a infância não é bobagem. Exato, só aqui já me dá uma... Né? Eu já tomei um susto. Segundo, que quando, pela pergunta, eu percebi uma dificuldade de compreender de que a gente estava tentando fazer um trabalho para manter a fidedignidade daquele depoimento que me é prestado, que é muito mais a gravação do que um ditado para alguém transcrever, como a gente fazia antigamente, que a gente ditava os nossos termos de depoimento. Então, esse é um exemplo simples de como a resistência existe. Hoje, quando a gente ouve algumas pessoas falarem, por que eu digo da lógica da programação? Eu cheguei a trabalhar com alguns desembargadores muito bem intencionados, mas às vezes eles falavam, Saboia, é só um botão que eu preciso. E aí a gente falava, não, mas não é o botão, não resolve com o botão. Não é bem assim. Não é bem um botão que eu preciso. A gente precisa de uma outra circunstância. Então, muitas vezes, o que eu vejo é que no judiciário a gente sofre entre o jurídico e a área técnica, porque falta alguém para conversar, para fazer essas duas áreas conversarem. Há 10 anos atrás, quando eu estava na corregedoria, 2015, eu me peguei discutindo fluxo de processo dentro do sistema PJE com o pessoal da área técnica. E quando a gente estava discutindo fluxo de processo ali dentro do sistema para construir os fluxos, eu me peguei falando em oitiva de testemunho. Depois de uns 5, 10 minutos de conversa, o técnico parou e falou, doutor, o que é oitiva? Então, assim, se ele não compreende o básico, a gente tem que compreender que todo mundo tem o seu linguajar, a sua aptidão, e se ele não entende o que eu falo, e ele também, se de repente ele começar a falar de modo técnico e eu não entender o que a gente fala, a gente cria uma torre de Babel. Então, por isso eu digo, a gente precisa entender algumas lógicas para que a gente possa se comunicar, inclusive com a área técnica, para dizer efetivamente aquilo que eu quero, sob pena da gente sempre ser levado a reboque quando constrói um sistema, quando desenvolve uma metodologia para, como nós vamos discutir aqui, para analisar provas, essa necessidade de todos nós fazermos uma revisão daquilo que a gente acredita que é o certo, que é o correto, que é estanque, e nos dispormos a nos abrirmos a novos conhecimentos, a conhecimentos de outras áreas,
principalmente quando a gente está falando num mundo que ele é tão VUCA, como gostam de falar, né? Um mundo volátil, é essencial, porque nós não conseguimos hoje, nesse nosso mundo volátil, avançarmos se a gente apenas focar no conhecimento jurídico. Eu acredito que a pancada, eu não vejo outra palavra, mas a pancada da inteligência artificial nos últimos 3 anos deu uma balançada em algumas estruturas do judiciário, e hoje os mais resistentes já estão compreendendo que precisam, pelo menos no judiciário, se adequar a essa nova realidade. Ano passado, aqui no TJ, a gente implementou várias coisas envolvendo tecnologia. Muitos desacreditavam. Quando chegou no final do ano e viram o resultado, hoje eu tenho uma demanda muito grande para ajudar diversas áreas, outros gabinetes, outros colegas, desembargadores, que eu não estou dando conta disso. Então, aí a gente vê a necessidade de capacitar magistrados, capacitar, inclusive, a área técnica para conversar com a magistratura para conversar com a área técnica. E aí eu estou falando da magistratura, mas é óbvio que eu estou me referindo a todos aqueles atores do sistema de direito. Não, e aí, a partir da sua fala, a gente percebe o seguinte, que a gente precisa dessa capacitação não só para atividade de fim, mas também na nossa atividade de meio, né? Isso vai acontecer assim, na verdade, são sistemas agora que se retroalimentam, ao meu ver. A gente vai falar de inteligência artificial, de prova digital, tá? A inteligência artificial está tanto no nosso dia a dia quanto no nosso processo, não só para a gente fazer a função, mas também no processo, e a gente vai ter que encarar agora toda essa novidade agora, né? Perfeito. E tudo isso sem abrir mão daquilo que eu chamo, dentro da 615, da resolução 615 do CNJ, que é a reserva de humanidade. Porque às vezes a gente está falando muito sobre o mundo digital e as pessoas acreditam, não, então o que importa agora é a ferramenta tecnológica. A ferramenta tecnológica ela vai continuar sendo uma ferramenta tecnológica. O que vai fazer a diferença é o ser humano. Essa reserva de humanidade que a gente vai precisar ter em todas as nossas atividades. Eu brinco, né, quando eu falo principalmente sobre inteligência artificial e dou aula aqui em Mato Grosso, quando a gente vai dar aula, eu digo que a inteligência artificial me lembra muito a frase do tio do Peter Parker, né, do tio do Homem-Aranha, que falava que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. A inteligência artificial ela nos dá grandes poderes, ela nos dá grandes capacidades, mas ela nos dá grandes responsabilidades. Então, quem exerce esse poder de modo irresponsável costuma cair em algumas armadilhas. Essa, a meu ver, é a grande dificuldade dos tempos em que nós estamos vivendo atualmente. Não banalizar a tecnologia, compreender a extensão e naquilo que ela pode ser utilizada e não abrir mão das nossas prerrogativas, enquanto advogado, magistrado, promotor, procuradores, o que quer que seja, o usuário não pode nunca abrir mão da sua efetiva participação no processo de construção de uma decisão, de uma análise, de uma prova, do que quer que seja. Já que o senhor tocou, inclusive, nesse ponto, né, de não abrir mão da participação e da construção da análise do processo ou de uma prova digital, queria justamente que a gente caminhasse agora para a análise da prova digital. A teoria geral da prova, tradicionalmente, né, ela lidava, então, com fontes que eram meio, assim, dotados de uma certa estabilidade, uma certa materialidade. Né? Um documento antes do papel possuía ali um suporte físico. Agora, por outro lado, a prova digital ela vem para subverter essa lógica toda que a gente estava acostumado. O projeto de reforma do CPP chega a distinguir entre prova nato digitais, que já nascem nesse meio, e as digitalizadas, que são as conversões do meio analógico para o digital. Essa distinção ontológica parece ser o ponto de partida assim, para a gente poder analisar qualquer tema aqui relacionado à prova no processo penal. Aí eu queria saber o seguinte, por que a simples transposição dessas regras aplicáveis à prova documental tradicional se mostra inadequada e se ela é potencialmente perigosa? Assim. Então, na avaliação do senhor, como o sistema de justiça, especialmente os tribunais superiores, tem lidado com essa lacuna normativa, né? Porque a gente teve, assim, nos últimos anos, uma substituição do tipo de provas que a gente estava acostumado. Seria possível a gente identificar a consolidação de uma jurisprudência que estabeleça estándares mínimos para admissão e valoração da prova digital atualmente? Veja,
com relação a como nós podemos construir e a dicotomia entre provas digitais, provas que já nascem digitais, para mim, a gente tem que compreender que toda lei ela vem ao reboque da realidade, nunca o inverso. Então, e a realidade ela é muito mais rápida, muito mais célere, muito mais violenta e virulenta do que nós imaginamos. O atual projeto que regula a prova digital no âmbito do CPP, ele já nasce com algumas incompreensões conceituais. Primeiro, ele faz uma distinção, quando ele fala sobre prova digital, apenas no resultado do que pode ser uma prova digital. Porque quando eu tenho um aparelho telefônico, quando eu tenho um pendrive, quando eu tenho um SSD, quando eu tenho um HD externo, eu tenho também um elemento de prova digital. Ali eu tenho um elemento de prova digital. Não apenas o que está no conteúdo daquele artefato físico. Então, o conteúdo é uma prova digital, perfeito, sim, mas o artefato físico também é uma prova digital. A necessidade de nós tratarmos tudo isso como uma coisa só, porque eu não posso ter tratamentos diferenciados, como se aquilo não fizesse parte, por exemplo, da minha cadeia de custódia. Porque a partir do momento que eu quebro esse raciocínio, me parece, por exemplo, que eu posso pegar um HD externo e esse HD externo, de alguma forma, eu violar, sem alegar, por exemplo, não, mas eu não acessei as informações lá dentro. Mas houve alguma violação ao lacre, a como ele foi acondicionado, como ele foi preservado e tudo mais? Então, essa é uma prova digital. Ainda que eu tenha física, ainda que eu tenha um objeto físico que se chama HD, pendrive, telefone, o que quer que seja, essa é uma prova que ela tem conteúdo digital. Então, eu tenho que tratar toda a prova como uma prova digital. Não, Saboia, mas aí o que o CPP quer distinguir é efetivamente o resultado, é o conteúdo. Dentro do conteúdo, aquele conteúdo que é digitalizado e aquele conteúdo que já nasce no meio digital. Novamente, eu vou ter algumas dificuldades. Hoje, na evolução que nós temos em inteligência artificial, principalmente, nós temos uma dificuldade muito grande para estabelecermos, às vezes, algumas distinções entre o que é transferido para o meio digital. É possível essa distinção? Na realidade, quando a gente fala em estándares mínimos de admissão e valoração da prova, a gente precisa seguir um caminhozinho. Esse caminho não é um caminho curto, não é um caminho sem sobressaltos, mas a gente precisa de comprovação de preservação de metadados, análise se aquela prova é válida e admissível do ponto de vista legal. Então, às vezes, a gente acha que a prova digital, eu posso ter uma prova ilícita, mas uma prova produzida de modo ilícito, mas íntegra, e que essa prova poderia ser utilizada. Por mais que ela seja íntegra, por mais que ela seja verdadeira, aquela prova, ela não sendo uma prova lícita, ela é uma prova inadmissível, ela é uma prova que não é válida. Então, eu tenho que percorrer esse caminho da validade, o caminho da admissibilidade, autenticidade e integridade, e, para mim, o judiciário precisa investir muito em hash. A tecnologia de conversão de dados em hashes, com criptografia em 256 bits ou em criptografia de segurança mais elevada, é o que vai garantir alguma imutabilidade daquela prova. Eu acredito muito no estado atual de tecnologia que nós estamos. Que eu faço essa ressalva, porque quando a gente fala de tecnologia, hoje o que eu estou dizendo é verdade, daqui uma semana isso é datado, isso se torna ultrapassado. Mas hoje eu acredito muito em preservação de provas através de cadeias de blockchain, que, para mim, nós ainda temos uma segurança muito grande. Eu digo porque nós ainda temos, porque muito se diz que a computação quântica terá capacidade de quebra das nossas chaves criptográficas e tudo mais, mas nós já estamos estudando aí tecnologia pós-quântica, né? Embora eu ache que essa não seja uma realidade que vai chegar tão rápida assim, posso me enganar, mas autenticidade e integridade aí passa por nós adotarmos o padrão, a guarda de provas em cadeias de blockchain, inclusive próprias,
a meu ver, Ministério Público, os Ministérios Públicos, né? O Conselho Nacional do Ministério Público precisa incentivar a criação de uma blockchain própria, com regras próprias, com toda uma cadeia de custódia preservada. Mas antes de eu chegar na cadeia de custódia, autenticidade, integridade, valoração, essa prova eu perpasso também pela questão da valoração, coleta e preservação. Eu não tenho como ponderar uma prova sem verificar como essa prova foi coletada e como ela foi preservada, se a coleta dela ocorreu de modo autorizado, de modo legal, e se a preservação obedeceu a alguns requisitos. E aí, essa coleta de preservação de provas, eu gosto muito de algumas regras hoje que nós temos em termos de segurança, observando, por exemplo, critérios como estabelecidos na ISO 27037, que é uma norma de cunho internacional e que estabelece quais são os requisitos obrigatórios de preservação e de cautela de provas digitais, e, ao final, a documentação da cadeia de custódia. Documentação não só, aí a gente vai voltar, não só como ela foi coletada, não só como ela foi preservada, mas como ela foi manipulada até uma eventual prova pericial e uma possível contraprova. Quando a gente fala de cadeia de custódia, muito se aponta o seguinte: olha, o judiciário, em termos de cadeia de custódia, está querendo criar o pó do pirlim-pim-pim. Mas a gente precisa entender que a cadeia de custódia e a garantia de uma cadeia de custódia rígida é o que garante o devido processo legal, é o que garante a ampla defesa, é o que garante o direito do cidadão a ser julgado, condenado, o que quer que seja, através de uma prova ilícita. É a cadeia de custódia que lhe assegura a integridade das provas digitais e a lisura do processo judicial. Eu concordo com o senhor, mas no que se refere à cadeia de custódia de provas digitais, até inclusive a partir disso tudo que o senhor falou, né, da gente daqui a pouco começar a usar blockchain para isso, etc. O senhor não acha que ainda a gente tem, assim, diante da infinidade de provas digitais que a gente tem, não há, por exemplo, um regramento específico? A gente tem ali algumas construções sobre como seria a cadeia digital desse tipo de prova, mas a gente não tem, assim, por exemplo, uma fórmula, assim, né? Então, o que eu vejo? E aí, a depender da maneira com que é feita essa cadeia de custódia, por uma ausência de padronização, vamos dizer assim, abre-se margem para uma discussão muito grande relacionada à validade ou não, ou à quebra ou não da cadeia de custódia. Talvez fosse o caso da gente ter uma padronização melhor no que se refere às provas digitais. Queria saber até o posicionamento do senhor em relação a isso, porque, ao meu ver, me parece, assim, para alguns lugares, me parece até que é algo quase que desconhecido. E aí o senhor que, né, estuda há muito tempo o assunto falou assim, né, a utilização de blockchain, concordo integralmente, mas, assim, para outras pessoas, talvez isso fosse algo assim, meu Deus, o que ele está falando? E pessoas que lidam, inclusive, com o processo penal. Então, eu acho que a gente está num momento, desembargador Savoy, que há uma disparidade muito grande de conhecimento. Ou a pessoa conhece muito ou não conhece, e ambas estão lidando com a mesma prova. Eu concordo contigo. Eu lembrei de uma frase de um futurista que ele diz: o futuro já chegou, ele só está mal distribuído. Perfeito. Traduziu o que eu quis dizer aqui. Isso é uma realidade. Nós estamos vivendo num momento de evolução exponencial de tecnologia, mas ele está muito mal distribuído em termos de capacitação e de usabilidade, sim, da ferramenta. Nós temos excluídos digitais aos montes no Brasil. Agora, percebam, o fato de nós não termos capacitação ainda adequada aos nossos profissionais do sistema de justiça não autoriza, por si só, na minha visão, pelo menos, que nós não tenhamos cautela quando manipulemos as provas digitais, que nós não busquemos essa capacitação. Então, eu estava numa discussão na universidade há umas 3 semanas atrás, e eu fui indagado justamente isso. Primador, como é que a gente pode abrir e ampliar essa discussão no mundo acadêmico ou no mundo jurídico? Capacitação. Capacitação, capacitação, capacitação e capacitação.
E nós, do mundo jurídico, nós do direito, aí volta muito naquilo que a gente estava falando lá no começo, nós nos despirmos das nossas vaidades e compreendermos que existe muito assunto que nós nada sabemos ou pouco sabemos e que precisamos estudar e aprender. E a partir do momento que a gente estuda e aprende, a gente precisa ter a vontade de compartilhar esse conhecimento. Não são raras as vezes que a gente vê muitos policiais fazendo um trabalho fantástico, mas muitas vezes com alguma dificuldade técnica, alguma deficiência técnica na coleta de provas, no manuseio de algumas provas digitais. E aí me parece que são todos os atores do sistema de justiça realizarem um movimento para que a manipulação desse tipo de prova se torne hoje já é muito natural, mas se torne cada vez mais técnica. Eu não tenho como fazer uma manipulação de uma prova. Saboia, eu recebi uma foto aqui, eu vou te mandar essa foto por WhatsApp para essa prova, para essa foto a gente amanhã ou depois, de repente, faz uma prova no processo judicial. Problema. Se eu mando uma foto pelo WhatsApp, o WhatsApp faz compressão da foto. Quando eu recebo aquela foto, eu perco metadados. Então, se eu sou advogado, não me manda essa foto por WhatsApp, porque eu vou perder metadados. E se amanhã depois for pedido para fazer uma perícia nessa foto, a foto que eu juntei, os metadados dela estão perdidos. Então, a gente precisa compreender a tecnologia que nós usamos no dia a dia. Mas estou falando do WhatsApp. Não, mas eu ia falar agora. Esse exemplo que o senhor deu é que mostra mais ainda disparidades de informação. Olha só o que o senhor mencionou. Recebi uma fotografia, não me manda a fotografia porque ela vai perder metadados. E quando, na verdade, a maioria nem chega nesse ponto. O que eu vejo é assim, por exemplo, quando a gente fala de fotografia, vem o tal do print do WhatsApp. E já não há nenhum consenso como que faz a juntada do print de WhatsApp. Uns acham que é mais seguro fazer uma ata notorial, outros usam alguma certificação. Assim, de uma coisa que é simples. É isso que eu quero dizer. Assim, não, sim, perfeito. De algo que é tão simples, não se chega num ideal de qual seria, então, o jeito correto. E aí eu penso, gente, se um print, a gente tem a discussão se ele deve ser feito por ata notorial, por certificação, ou como que ele vai fazer para utilizar aquilo como prova. Aí o senhor deu o exemplo do envio de uma foto, que a maioria faria o envio, erroneamente, né? Assim eu faria. Quem dirá usar um blockchain como uma cadeia de custódia? É isso só que me deixa, assim, um tanto quanto aflita, enquanto pessoa que atua com processo penal. Eu acho que são soluções diferenciadas. Quando eu falo em a gente ter uma blockchain, eu acho que isso é uma solução institucional. Eu acho que a instituição, o Ministério Público, o Conselho Nacional do Ministério Público, nós temos que começar, as instituições precisam pensar em soluções institucionais. É uma coisa. A outra coisa é a manipulação do dia a dia de uma prova. Ata notarial. Muita gente usa a ata notarial. Sim. Qual é a regra, pelo menos aqui em Mato Grosso nós não temos, qual é a regra para que o notário, o tabelião, ao receber um dispositivo eletrônico, faça uma ata notarial para atestar a veracidade de algo que está num dispositivo eletrônico? Existe algum regramento? Porque, veja, eu dei uma aula esses dias sobre prova digital, e aí eu entrei num site de uma loja dessa de departamentos, fui lá e, na hora, alterei na página o preço dos aparelhos que estavam sendo vendidos, e aí disse, agora eu vou pegar meu computador, vou levar no cartório e vou pedir para o cartório, faça uma ata notarial do que está aqui nessa página, e quero pegar essa ata notarial, eu vou entrar com uma ação e vou pedir para o juiz de obrigar a empresa a me entregar aquele bem, aquele patrimônio, aquele computador, foi o que a gente alterou na hora, pelo valor que eu alterei aqui. Alguns disseram, não, doutor, mas aí o tabelião ele tem que atualizar a página, o tabelião tem que fazer isso, o tabelião tem que fazer isso. Falei, perfeito, gente. Veja, percebam que essas são cautelas que nós tomaríamos para realmente tentar fazer uma ata notarial mais segura. Mas sim, eu tenho um regramento que me estabeleça o básico para que o tabelião que hoje chega num serviço, num tabelionato, ele saiba qual é o passo a passo que ele tem que fazê-lo. E isso, para mim, é algo que pressupõe capacitação pelos tribunais. Então, por exemplo, aqui eu já fiz uma proposição em um grupo de estudos nossos sobre inteligência artificial, dizendo que a corregedoria precisa regular esse tipo de procedimento no foro extrajudicial. Sim. O foro extrajudicial hoje está sendo demandado. A todo momento, inclusive, né? E a todo momento eles estão criando soluções. Exato. E cada uma diversa da outra. Isso que me assusta. Cada um diverso da outra. Então, percebam que isso
Por isso é importante meios de comunicação como esse aqui que nós estamos fazendo, podcasts como esses. Toda vez que a gente debate o assunto, nós apontarmos as dificuldades e as fragilidades, mas trazermos também quais seriam as soluções. E aí, para mim, as soluções. Quando a gente fala de coleta de prova digital, não dá para abrir mão da ata notarial. A ata notarial é algo que é utilizado e muito pelos advogados, mas me parece que até a elaboração de uma ata notarial ela precisa ter cautela. Saboia, o que você indicaria em termos de coleta de prova no lugar da ata notarial? Eu prefiro muito mais as ferramentas forenses digitais. Vários ministérios públicos, Brasil afora, já possuem, e aí não é merchan, não é propaganda, não é nada, pelo amor de Deus, já possuem contratos, né, com uma ferramenta chamada, por exemplo, Verifact. Gosto muito do Verifact. Aqui nós temos o Verifact. O Verifact ele mantém o log de registro da prova, ele faz um vídeo da coleta daquela prova, ele tenta manter elementos mínimos para que a gente tenha, então, preservação daquela prova e como aquela prova foi realizada até a entrega daquela prova para o Poder Judiciário. A cadeia de custódia preservada. Eu falo do Verifact, porque o Verifact é utilizado por vários, mas a gente tem outras ferramentas, em Case Forensic, FTK, X-Ways Forensic. Então, existe aí uma série de ferramentas hoje de coleta de provas digitais que podem ser utilizadas. Né? O senhor entrou aqui num assunto agora que é a coleta da prova digital. E aí eu queria caminhar um pouco até mais adiante no que se refere à própria busca e apreensão, então, agora de dispositivos como celulares e computadores. Né? A gente sabe que isso, em tese, é para ser uma medida rotineira. Ocorre que a jurisprudência e a doutrina nos alertam para uma distinção crucial que a gente tem. Uma coisa é a apreensão do aparelho e outra é o acesso ao universo dos dados ali contidos. Um smartphone hoje, por exemplo, armazena a vida inteira de alguém, né? E aí aplicar as regras ali do 240 pensadas para o mundo físico, do 240 do CPP, a uma realidade digital acaba sendo insuficiente até para proteger os próprios direitos ali do investigado. Na visão do senhor desembargador, a autorização judicial para o acesso ao conteúdo de um dispositivo eletrônico desses, né, apreendido, ele deveria ser uma autorização genérica ou ela tem que ser necessariamente delimitada para que a gente evite discussões do tipo phishing expedition? O mandado judicial precisa, por exemplo, especificar os dados que podem ser analisados, a finalidade da busca, o prazo para sua realização. Qual seria o posicionamento do senhor em relação a isso? Eu não tenho dúvida de que, para mim, há necessidade de ordem específica, há necessidade de se estabelecer, inclusive, quais aplicativos eu posso ou não posso acessar, e de quais dados eu tenho que acessar e de qual marco temporal eu posso acessar. Porque, veja, autorizo o acesso ao WhatsApp. Estou investigando um fato criminoso que aconteceu em 2023, mas eu busco conversas de 2017 ali naquele aparelho. Percebam, eu estou fazendo uma regressão naquele aparelho ali sem uma autorização expressa. Então, a meu ver, as ordens judiciais elas precisam se atentar também para isso. Eu preciso ter autorização expressa para acesso de conteúdo, preciso ter autorização expressa para aplicativos que eu posso acessar, tipos de dados que eu posso acessar e fluxo temporal que eu preciso acessar. Porque a Constituição não pode ser um monte de palavras sem sentido. Tem sentido. A Constituição é uma série de promessas que nós, do sistema de justiça, temos que primar para salvaguardá-la. Atualmente, o sigilo dos dados digitais foi elevado a direito fundamental. Então, sim, sendo um direito fundamental, assim como é um direito à saúde, assim como é o direito à educação, assim como é o direito à segurança, eu preciso, quando afastar esse direito fundamental, quando impor algum tipo de limitação a esse direito fundamental, além de fundamentar, muito bem fundamentado, estabelecer até que ponto vai o afastamento desse direito fundamental da preservação dos dados da pessoa. O que a gente vê hoje, em algumas circunstâncias, é uma verdadeira exposição de vidas pessoais. Não são raras as situações em que a gente vê onde se investiga A,
e, na verdade, a vida pessoal da pessoa, na sequência, está sendo divulgada nos meios de comunicação, e aí, quando a gente olha, quando a gente verifica da onde veio esse elemento de prova, infelizmente veio de uma inadequada manipulação de dispositivos eletrônicos que estavam sob a custódia do Poder Judiciário. Então, não me parece, nisso para mim, assim como eu tenho muito claro na área da inteligência artificial, eu não posso abrir mão da reserva de humanidade na questão de análise de dados, de coleta de dados. Me parece que toda coleta precisa ser muito específica para que a gente evite aí alguns abusos. A democracia, a gente sempre diz que é a pior forma de governo, tirando todas as outras, mas é ela que nos garante liberdade contraditória, ampla defesa, presunção de inocência. Então, essa é a égide sobre a qual nós vivenciamos atualmente. Não dá para abrir mão desses elementos. Essas delimitações, né? Então, na visão do senhor, elas são essenciais para que a gente possa garantir toda essa aplicabilidade. Desembargador, prometo que eu estou caminhando para o final, mas essa era a pergunta que eu queria realmente chegar aqui. É assim, né? Eu sei do estudo do senhor em termos de inteligência artificial, para além da prova digital, enfim. E aí eu queria saber o seguinte do senhor. De que forma o sistema de justiça, agora como um todo, ele também tem que se preparar para eventuais provas geradas por inteligência artificial? Como que nós teremos, assim, a análise pericial, ela passa a ser regra para toda e qualquer prova? Ou o senhor acredita que nós não teremos provas geradas por inteligência artificial, teremos a inteligência artificial só sendo utilizada, né, para uma análise? Eu queria saber o posicionamento do senhor em relação à inteligência artificial e à produção de provas no processo penal. Que tipo de estándares que a gente vai ter? Eu sei que é algo assim que muda todos os dias, etc. Enfim, mas assim, no contexto que nós temos hoje, diante, né, da inteligência artificial que está assim, amplamente disseminada. E aí, em breve, ela também estará aqui no nosso processo penal. E aí eu queria saber qual o posicionamento, o que o senhor tem refletido sobre isso. A gente tem umas 2 horas para continuar conversando. Por mim tem, desembargador, porque esse é meu tema preferido, ainda mais que um dia, quando eu falei que essa era a minha pesquisa de doutorado, eu ouvi de um colega, doutor, estudioso, ele falou assim: Fernanda, não estou entendendo a sua pergunta, porque o seu objeto de pesquisa, ele falou para mim. Porque eu acho que nunca teremos provas produzidas pela inteligência artificial, então eu acredito que o seu tema de pesquisa é vazio. Basicamente isso que eu ouvi. E aí eu gostaria de saber o posicionamento do senhor. Então eu falei assim, eu aceito ficar aqui as 2 horas falando sobre prova e inteligência artificial. Eu acho que talvez esse orientador vive uma realidade, talvez ele vive em Nárnia. Em Nárnia a gente não tem provas digitais sendo produzidas pela inteligência artificial. No mundo atual, nós já temos provas sendo produzidas por inteligência artificial a todo momento. Foi o que eu respondi. Muito obrigada. Me dá até um alívio. Vou ficar mais de 2 horas agora aqui ouvindo. A todo momento. Não é por nada que o TSE, por exemplo, nas últimas 2 eleições, principalmente na última eleição, editou uma resolução muito firme regulando a questão de fake news. E quando a gente fala em fake news, não são só notícias geradas para deturpar a compreensão das pessoas, mas é a possibilidade de deepfake, de eu reproduzir áudio e vídeo de pessoas que sequer estão em determinados contextos, inseri-las dentro de um contexto, e esse vídeo, esse áudio ser utilizado amanhã ou depois como prova digital. Então, nesse aspecto, como o judiciário deve se preparar, eu acho que a gente não deve nunca falar se eu tenho certeza das coisas, porque hoje em dia a gente vive num mundo de muita certeza. Mas eu tenho algumas convicções. Primeiro, a gente precisa se capacitar em fontes abertas, em análise de fontes abertas. Existe todo um estudo, quando a gente fala de prova digital, naquilo que é conhecido hoje como OSINT, né? Inteligência de fontes abertas. Nós temos aí uma série de ferramentas e de possibilidade de análise de dados, de elementos que permitem alguma segurança, permitem que nós busquemos provas através de fontes abertas que estão na própria internet. Sim. Quando a gente fala em OSINT, a gente tem aí uma prática que remonta à Guerra Fria, e essa é uma prática que a polícia hoje já utiliza muito, não com a sistematização, a não ser alguns departamentos especializados,
mas não com a sistematização que deveria fazer a utilização de ferramentas de OSINT e de fontes abertas para investigações criminais, para coleta de provas digitais. E nós precisamos que magistrados, promotores e advogados compreendam essas ferramentas, compreendam o que pode ser utilizado com essas ferramentas, porque nós temos dados públicos aos montes disponíveis, aos montes, nós temos uma infinidade de dados, e esses dados, eles possibilitam uma série de insights. Há cerca de 1 mês e meio atrás, numa capacitação, um curso que eu dei para os colegas aqui, para os magistrados aqui, a gente falou muito sobre o OSINT, falou muito sobre prova digital, e a minha sugestão, eu entendo que todas as corregedorias, hoje nós temos nas corregedorias, por determinação do Conselho Nacional de Justiça, um núcleo chamado NUMOPED, Núcleo de Monitoramento de Demandas Predatórias. E aí a minha sugestão seria que esses núcleos se transformassem em algo mais do que apenas analisar demandas predatórias no âmbito de direito do consumidor e tudo mais, mas que esses núcleos se transformassem em verdadeiras setores de análise de provas digitais, para que pudessem subsidiar os magistrados, principalmente, no trato a essas provas digitais e avaliar se eu preciso ou não realizar uma prova pericial. Veja, não é toda a prova digital que eu preciso fazer uma prova pericial. Mas se eu determinar a prova pericial em todos os meus processos, talvez eu chegue num momento de inviabilidade, porque talvez eu não vá ter perito suficiente para fazer laudo pericial em todas essas provas. De outro lado, se eu tiver um setor do próprio Tribunal de Justiça, dos próprios tribunais, que apontem, eu tenho elementos nessa prova que me indicam que ela, de alguma forma, foi manipulada de modo indevido. Que elementos são esses? Esse e esse elementos. Isso pode subsidiar, inclusive, o magistrado, ao determinar uma prova pericial, que a perícia, inclusive, analise aqueles pontos, e a prova pericial pode ser uma prova pericial muito mais robusta e bem elaborada. Hoje, o que de vez em quando eu vejo são algumas provas, algumas determinações de perícia que o magistrado não sabe o que quer investigar, que as partes não sabem o que querem investigar naquela prova. Não, eu preciso fazer uma perícia para saber se a prova é verdadeira ou não. Mas o que te sugere que essa prova não seja verdadeira? O que te indica que aquele elemento de prova, de alguma forma, foi manipulada? Qual é a circunstância que me aponta que a cadeia de custódia foi violada e que isso gera, de alguma forma, defragmentação de uma prova, que isso gera, de alguma forma, prejuízo para a integridade daquela prova? Que elemento é esse que deve ser investigado pela prova pericial? Então, muitas vezes, a perícia, a gente percebe que algumas perícias vão além do que está sendo discutido dentro do processo, porque os atores do sistema de justiça não souberam dizer o que querem investigar. Nem o juiz, nem o promotor, nem o advogado. E aí, o coitado do perito, ele fala, bom, como eu não quero ficar fazendo laudo pericial, vários laudos periciais em cima da mesma prova, eu vou fazer um laudo pericial muito abrangente. E aí a gente extrapola, muitas vezes, as nossas necessidades, o processo fica moroso, o processo fica lento e a gente reclama que prova pericial é extremamente complexa. Então, voltamos, eu acho, lá no início. Capacitação, capacitação e capacitação. Segundo, conhecimento de ferramentas, principalmente das ferramentas em fontes abertas. Terceira, os tribunais precisam, assim como os tribunais, eu estou falando porque é a minha realidade no judiciário, os tribunais, os ministérios públicos, precisam se estruturar enquanto instituição para subsidiar magistrados e promotores na análise em paralelo das provas digitais. No início da entrevista, eu disse, olha, é importante que aquele que participa do sistema de justiça compreenda a lógica da programação. E aí eu falo a mesma coisa aqui. É necessário que todos nós compreendamos a lógica de uma prova digital e como aquela prova é produzida. Eu não preciso, por óbvio, que o magistrado, que o promotor ou que o advogado seja um técnico para entender as nuances daquela prova digital, mas ele precisa entender como aquela prova é digital, em que meio aquela prova é produzida e como eu tenho condições de preservar. E mais, em que momentos, em que circunstâncias eu posso manipular aquele tipo de prova.
Porque a partir do momento que eu compreendo isso, eu começo a entender qual é a minha necessidade na preservação e quando eu faço uma solicitação de prova pericial. Mas eu não tenho dúvida, e aí às vezes fica parecendo uma arrogância da minha parte, eu peço, pelo amor de Deus, muita desculpa nesse sentido, mas eu não tenho dúvida de que no estado em que nós estamos de evolução, as instituições precisam subsidiar, as instituições, leia-se, tribunais e procuradorias, precisam subsidiar promotores e juízes numa análise mais assertiva e acurada de provas digitais, principalmente quando a gente está no âmbito de investigações criminais. Desembargador, infelizmente o nosso tema acabou e eu ficaria horas aqui para a gente bater mais esse papo. Já vou até pensar aqui em como o senhor pode vir aqui nos dar uma capacitação, sinceramente. Vou pensar, enquanto diretora da Escola Superior aqui do MP, já vou pensar e já vou deixar o convite aqui no ar, entendeu? Para a gente ver quando que o senhor pode vir aqui fazer uma capacitação presencial. Mas, enquanto isso não acontece, eu quero agradecer demais a participação aqui do senhor. Eu acho que foi, assim, muito rica a sua contribuição e vai fazer com que todos que nos ouvem, assim, que eles tenham um pouco essa expansão dessa necessidade, principalmente de capacitação, porque às vezes, um colega meu me fez uma observação, assim, que ele fala, Feira, às vezes eu acho que o maior problema do funcionalismo público, o fato da gente ingressar numa carreira muito difícil, demandou muito estudo, que muitos colegas acabam, colegas, quando ele falou assim, ele falou em sentido geral, né, juízes, defensores, promotores, que muitos acabam ficando um pouquinho estagnados, assim, sabe? E talvez falte algum tipo de incentivo para a pessoa se capacitar. E aí ele falou assim, eu acho que esse é o maior problema, às vezes, do poder, sabe, do serviço público, a ausência de motivação para se capacitar. Porque ele fala, Fernanda, prova digital, inteligência artificial, tudo isso, porque ele fala assim, esse é o teu tema que você adora conversar sobre, mas nem todo mundo tem esse interesse. Daí como fazer para estimular as pessoas a pensarem sobre isso? Por isso que a gente está tentando trazer vários aqui no podcast, para a gente fazer essa reflexão. No MP a gente tem tentado capacitar aqui as pessoas, mas eu acho que esse é uma dificuldade que a gente esbarra, desembargador. O como fazer com que as pessoas queiram se capacitar sobre esse assunto como um todo agora, inteligência artificial, prova digital, porque assim, está no nosso dia a dia, mas por ser talvez relacionado com um ramo que não é afeto diretamente a nossas matérias de direito, certo? É como o senhor falou logo no começo. Teria que saber de programação? Não, não teria. Mas, assim, me parece que ainda é uma matéria que há uma certa repulsa, assim, da grande maioria dos colegas. Então, eu acho que a gente tem um desafio de como fazer essa capacitação. É uma repulsa, e é uma repulsa porque a maioria dos colegas nós trabalhamos com contêineres na nossa cabeça. A mulher consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo e o homem é um bicho que tem muita dificuldade para fazer várias coisas. Nós não conseguimos. Nós trabalhamos com caixinha e a gente compartimentaliza tudo. E é uma verdade. Quando a gente fala sobre, nesse tema, direito digital, tudo é compartimentado. As pessoas tratam, por exemplo, direito digital, prova digital, inteligência artificial, primeiro, como se fosse coisa de nerd, e não como se fosse algo que a gente estivesse mexendo todo santo dia. E pior, toda hora. Literalmente, tentar na palma da nossa mão, assim. Todos nós que estamos ouvindo que estarão ouvindo esse podcast, quando acordou, no dia de hoje, no dia que estiver ouvindo, entre o momento que acordou e até ouvir esse podcast, manuseou dois ou três dispositivos digitais, utilizou de 2 a 4 ferramentas de inteligência artificial, compartilhou dados. Todos nós fazemos isso. Pegamos o celular, olhamos o WhatsApp, compartilhamos dados de localização, de tudo isso, e não nos preocupamos depois como essa prova é coletada. Então, para mim, essa dicotomia começa a desaparecer quando a realidade começa a se apresentar. Eu tenho um exemplo em casa. Minha esposa é muito avessa à tecnologia, mas eu monitoro os meus dados e os dados dela. Como eu monitoro os meus dados e os dados dela, esses tempo atrás, uns 3 meses atrás, eu falei para ela, olha, seus dados estão vazados na Dark Web. E agora? Eu falei, agora espera o golpe. O golpe vai chegar
os seus dados estão vazados. O golpe vai chegar. A partir do momento que o golpe chega, que a gente é vítima, infelizmente, de uma ilicitude, a gente começa a dizer, então, como é que eu tomo agora mais cautela com os meus dados? Como é que eu preservo os meus dados? Quais são os cuidados que eu tenho que ter para que os meus dados não sejam, então, vazados? Nada mais impactante do que a realidade. E a realidade é uma só. Quem não compreender o mundo digital em que nós estamos inseridos vai se tornar algo obsoleto para a sociedade. A sociedade hoje só procura judiciário, promotor, advogado, só procura o sistema de justiça porque acredita que no sistema de justiça terá algum tipo de segurança e alcançará o bem da vida perseguido. Isso só é possível se nós compreendemos que hoje o bem da vida não está mais só no físico, ele está no mundo digital e está a todo momento ali. Então, é ali que eu vou procurar uma prova de parentesco, é ali que eu vou, falando do cível, é ali que eu vou procurar uma prova de remuneração da pessoa para arbitrar uns alimentos, coisa que é básico. É ali que eu vou procurar, de repente, uma comprovação de que a pessoa nasceu em determinada data e eu vou poder fazer uma retificação de um registro público. Então, nós, às vezes, pensamos apenas em situações macro, mas precisa trazer para o dia a dia, para o rame-rame, como eu digo, lá embaixo, lá no chão de fábrica, e entender que naquilo que é básico hoje em dia, o direito digital ele está impactando. A partir do momento que a gente compreende isso, não dá para eu viver num mundo onde o básico eu não compreenda, o básico eu preciso compreender. Então, o básico é nós compreendermos que hoje, se eu não tiver condições de processar de modo adequado elementos digitais, provas digitais, nós, enquanto instituição, Judiciário, Ministério Público e a própria advocacia, cairemos no descrédito. Então, nós só continuaremos sendo essenciais para a sociedade se nós tivermos capacidade de processar, de compreender o mundo atual e principalmente as provas digitais que são apresentadas para que a gente faça julgamentos adequados à realidade que nos impacta. Não há outra forma de pensar o mundo a não ser pela questão do direito digital. E aí quero deixar meu agradecimento pelo convite. Desde já me disponho, a gente aí assim é o Paraná, vamos fazer um ajuste de agenda, para mim não tem problema nenhum, gosto muito do estado do Paraná. E agradecer o convite de coração, pedir desculpas aí, porque talvez a gente tenha deixado passar alguma temática, mas a gente fica à disposição para complementar o que for necessário em outras circunstâncias. Nossa, muito, muito obrigada mesmo, desembargador, foi ótimo. E já fico feliz que aceitou o convite de vir pessoalmente no Paraná, então a gente já vai depois conversar sobre isso na sequência. E você, nosso ouvinte, não deixe de nos seguir no aplicativo de sua preferência e também em nossas redes sociais. Procure no Instagram por ESMP_PR ou acesse no perfil aqui da descrição do episódio e nos envie sugestões de temas, dúvidas, comentários, enfim. Muito obrigada, gente, e até a próxima. Uma produção Ministério Público do Paraná.